Judas ou Yahudá, agora silêncio, se concentrem. Capítulo 1. Educare. O autor Judas tem seu nome da raiz Judá ou Yahudá, da tribo de Judá. Ele é irmão do professor Tiago, o mestre de Jerusalém, e não o apóstolo Judas, que vocês sabem, se suicidou. Ele deve ter escrito essa carta na Palestina ou no Egito para os judeus convertidos das escolas da Ásia Menor. Ela foi escrita antes das 3 cartas de João, mas no mesmo tempo das 2 cartas de Pedro, entre 64 a 67 depois de Cristo, provavelmente já num período que havia falecido Paulo e havia falecido Pedro, bem próximo do microapocalipse. Essa carta é muito semelhante à 2ª carta de Pedro, presta atenção. Nos versos 14 e 15, ele faz uma citação ao livro de Enoque, capítulo 60, verso 8, e capítulo 1, verso 9. Porém, nenhum livro de Enoque hoje é original. Presta atenção, já falei isso, vou repetir. Não caiam nisso. Todos os livros de Enoque na internet são falsos e mistificados, mesmo dizendo ser do etíope, pela mentira de Lúcifer. É um livro altamente modificado. Assim como essa carta aqui, você já vai entender o porquê desse título. Mesmo que achassem o livro de Enoque, seria um problema, porque não foi escrito por Enoque, aquele que você conhece da Bíblia. Porque esse livro de Enoque, que está aí na internet, foi escrito somente 3 séculos antes de Cristo. Entenderam? 3 séculos antes. Não adianta contorcer o nariz, professor Rafael. Também é possível que nem seja uma citação ao livro de Enoque, mas sim as citações de Jesus Cristo sobre Enoque. Judas inicia. Vamos começar? Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, o primo, ou irmão, vocês lembram que a raiz original dá tanto a entender que era irmão ou primo. Para entender isso tem que assistir desde o grau 146, sobre os filhos ou sobrinhos de Maria, do nosso Salvador. Portanto, Judas é irmão de Tiago, e Tiago é irmão do Salvador. Por conseguinte, humildemente o autor não se revelou irmão do próprio Salvador, mas dizendo ser irmão de Tiago, que é irmão do Salvador. Então, portanto, ele é irmão ou primo do Salvador. Lendo até aqui, parece perfeito, não é? Não parece perfeito? Que lindo, né? Uma carta do irmão ou primo do Salvador. Ah, meus queridos, mas não é bem assim. Esta carta é para os que foram chamados, amados e guardados. Delta! O importante é que o autor também conservava o delta. Você pode escrever aí amados, guardados e chamados. Perdão, na ordem. Chamados, escreva amados
e guardados. Olha o delta. Nós somos chamados. O Criador viu na temporalidade que venceríamos o mundo, então fomos amados. E somos guardados pelas leis universais, porque aqueles que são do bem têm energia suficiente e tudo que colabora metafisicamente ao seu favor para vencer esse mundo. E guardados pelo Criador e Senhor Jesus Cristo. A vocês, desejo evolução no amor, na paz e no altruísmo. Mais um delta. Escreva aí. Evolução, toda vez que diz multiplicadas, evolução. Aonde? No amor, na paz e no altruísmo. Na tua Bíblia diz misericórdia. Misericórdia é altruísmo. Quantos que falam misericórdia, misericórdia, misericórdia e não sabem o que é misericórdia? Misericórdia é altruísmo. É a condição de se colocar no coração do próximo. De cair no humus da humanidade, no humus de humildade, no humus da terra. De vencer seu ego ao ponto de transformar o seu córdice, seu coração em miséria. Revelare. As cartas antigas, após a saudação geral, traziam a expressão do desejo de boa saúde física, material, mas agora na graça, esses desejos de saúde física, como revelamos no grau sobre o que realmente significa a palavra shalom, foram substituídos. Outro revelare. Por quê? Veja bem, isso aqui é muito importante, hein? As cartas antigas que os judeus escreviam, algumas delas estão na Bíblia, a maior parte não, cartas que judeus escreviam, rabinos, qualquer judeu. Presta atenção. Eles começavam prefácio, introdução, prólogo, saudação com shalom, não é assim? E o que é que significa shalom? Quem assistiu lá o grau para entender? Significa prosperidade, significa paz, significa evolução, significa, como síntese, saúde. Vocês lembram que shalom significa saúde? Você pode recordar escrevendo isso? Shalom significa saúde. Então se desejava saúde física, também psicológica, mas principalmente física. E a partir da graça, esses prólogos nas cartas, como nós vimos em todas as cartas desde o grau 200, foram substituídos por valores espirituais, isto é, metafísicos, de saúde espiritual, que é a saúde psicológica, mental, da alma, isto é, a evolução e saúde da consciência. Isso é muito importante, porque até Cristo, de Adão até Cristo, se desejava saúde material, e de Cristo em diante se desejava saúde mental, espiritual, da consciência. Revelare também. E aqui você vai entender, enfim, o porquê desse título. Essa carta só foi citada e conhecida 4 séculos depois de Cristo, ou seja, já no período da compilação do cânon católico romano. Essa carta, portanto, é duvidosa e dificilmente foi escrita pelo primo ou irmão de Jesus Cristo, que provavelmente já teria morrido nessa data, e de Tiago, professor da escola de Jerusalém. Existem 2 possibilidades. A primeira, ela foi escrita sim pelo primo ou irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi adulterada posteriormente pelos judeus. Segundo, ela foi escrita por outro Judas no século II, e os judeus posteriormente adulteraram como sendo do primo ou irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou ela foi escrita por um Judas na década de 70, 60, depois de Cristo, entre os anos 60 e anos 70, antes do microapocalipse, e depois os judeus adulteraram a posteriori como sendo do primo, e fizeram esse prólogo para poder dar a conotação necessária que queriam. Jerônimo, Eusébio e Orígenes, entre tantos outros, fizeram críticas à autoria da carta. Os próprios pais do cristianismo romano que escolheram essa carta como canônica.
alguém parece ter copiado 2 Pedro e alterado alguns trechos. E nessa parte copiada, que é a maior, nós até podemos dar alguma autenticidade para ela, motivo pelo qual ela consta na Bíblia Original Codex. Tanto consta aqui para poder explicar, que senão as pessoas iam dizer por que Judas não está na Bíblia Original Codex, como também consta aqui porque ela é uma cópia de 2 Pedro. E para gravar ainda mais, essa pequena carta não está na Peshitta siríaca, um dos mais antigos originais. É a maior controvérsia de todo o Novo Testamento. Essa carta foi rejeitada até o IV século. Ela só foi aceita quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, que compilou a Bíblia. Quem entendeu? Se você observar o trecho de 2 Pedro, dos versículos 1 ou 2 ao 18, foi copiado em Judas. Foi copiado de Judas, capítulo 1, do 3 ao 18. Pode comparar com suas Bíblias em casa e você vai ver. É uma grande cópia, é um plágio, com as suas adulterações, suas variantes textuais. Provavelmente a Igreja Católica escolheu esse livro contradizendo os que consideram hoje ainda pais da Igreja. Imagina, eles que respeitam tanto Orígenes, Jerônimo e antes ainda, né? Eles que respeitavam tanto, agora os outros pais da Igreja a partir do século IV foram os que aceitaram, contradizendo os primeiros pais da Igreja, sendo que não existia a Igreja Católica, mas é assim que eles consideram, não é? Na grande mentira da Igreja, da única Igreja Universal Católica, só para colocar a culpa nos gnósticos, como nós vimos e estamos refutando desde o grau 200, especialmente nas cartas de Paulo, como Colossenses, como Gálatas, como Tiago, como Pedro, como agora João. Vocês viram, eu expliquei para vocês que sempre a culpa é dos árabes, dos islâmicos, da Igreja Católica, dos gnósticos e nunca dos judeus. Então, só para colocar a culpa nos gnósticos, contra-informando e afastando o foco nos judeus, que são os verdadeiros pais da Igreja Católica, como vocês já aprenderam desde o início, pois a Igreja Católica é, na verdade, não um cristianismo, mas um grande braço de poder, uma grande sociedade discreta de poder, chamada Igreja Católica, que é, na verdade, braço do judaísmo. Mesmo assim, a Bíblia Original Codex vai colocar seus originais para análise de vocês, leitores, com as devidas refutações de suas controvérsias, pois o conteúdo refuta, assim como todas as outras cartas, a liderança legalista ou imoral do sistema religioso, ou seja, se adulteraram, se maldosamente ou por erro colocaram essa carta na compilação chamada Bíblia, dizendo que existe um Novo Testamento físico, sendo que isso é impossível, o Novo Testamento graça é imaterial. Poderiam até compilar, mas nunca chamar isso de sagrada. Poderia ter a documentação histórica. Mas Bíblia só tem uma, chama-se Velho Testamento. O restante é para explicar o Velho Testamento, que é o que Paulo fez. Escreveu cartas não para ser uma nova Bíblia, escreveu cartas para dizer, olha, o Velho Testamento todo se cumpriu em Jesus Cristo. Então aqueles que colocarem isso daqui maldosamente, não tem problema, porque isso acaba voltando-se contra eles mesmos. A liderança judaica do sistema religioso judaico-cristão. Quem entendeu que por mais que eles tenham feito isso maldosamente, essa carta é contra eles da mesma forma, se você olhar na perspectiva judaico-cristã e na perspectiva gnóstica docetista. Judas continua. A todos vocês, cristãos que eu amo, embora eu esteja muito ansioso para escrever acerca da salvação
que compartilhamos, senti que é necessário escrever para vocês, insistindo na defesa da verdade. Pois falsos líderes que já estão condenados na temporalidade, ou seja, o Criador já viu que eles são do mal e o mundo imaterial, que é além do delta, tempo, espaço e matéria, já sabe o final deles. Deus, que é eterno, já sabe o final deles. Já estão condenados. Estão infiltrados no meio de vocês. Esses maldosos transformaram a graça do Criador em libertinagem, negando Jesus Cristo como o Criador em carne. Aqui libertinagem é tanto no sentido imoral, como é no sentido de pessoas sem comprometimento, sem respeito, com intenções erradas. Vocês sabem que o Criador libertou um povo do Egito, mas depois teve de destruir os desobedientes. Isso é verdade. E as emanações do mal do Criador que estão nos céus, presta atenção, olha o original, caíram como as estrelas e encarnaram como homens. Gênesis 6, a inseminação celestial para a criação da materialização das virtudes de mal, os daimons. Essas emanações encarnadas como homens híbridos gigantes morreram no dilúvio. É uma cópia de 2 Pedro, não se esqueça, 2 Pedro fala do dilúvio e depois fala de Sodoma e Gomorra. Pois bem, Judas é uma cópia, fala do dilúvio e fala de Sodoma e Gomorra. Mesmo que não esteja a palavra dilúvio, está implícito ali, por inferência, o dilúvio. Entendeu? Então os espíritos desses gigantes, depois do dilúvio, mortos no dilúvio, foram visitados por Jesus Cristo, como nós vimos na carta de Pedro, em 2 Pedro, e agora estão presos. Isto é, o Criador não vai usar essas emanações até o fim. Por que foi colocado assim na Bíblia Original Codex? Para vocês entenderem o que é preso. Escreva aí, preso nas trevas é o mesmo que não vai ser usado agora. Isto é, não tem mais como ter gigantes. Por que os gigantes acabaram? Eu falei isso nos vários vídeos de dualidade antes do grau 145. Por que não tem mais gigantes? Porque depois da cruz, Jesus foi ter um particular com essas entidades, que são híbridas e vieram dele. Como ele as domina e tudo está sob seu controle, ele chamou essas potestades e as prendeu. Isto é, as prendeu é o mesmo que as inutilizou. Então escreva aí, prender é metáfora para inutilizar. É o mesmo que metáfora para a criança entender que elas não estão mais aqui. Não tenha medo. Elas não vão mais encarnar em nenhuma mulher, em nenhum homem híbrido, e nem vão inseminar DNA híbrido no útero de uma mulher. Gênesis 6. E depois tantos os outros Gênesis, como nós vimos, os anaquins e por aí afora. Revelare. Os judeus helenistas acreditavam em algo verdadeiro que ensinamos. Até mesmo muitas religiões pagãs acreditavam nisso. Eu já revelei isso para vocês, está confirmado aqui na carta de Judas. O ensino de que os anjos são, na verdade, as emanações do Criador. O que eles chamavam de ions, ou sefirotes. Quem lembra das 72 emanações, 72 ions, 72 sefirotes? Quem lembra dos vários vídeos sobre a árvore da vida, que vai muito além de uma Kabbalah, como alguém pode pensar? A Kabbalah é só um acesso, através da sabedoria que Deus deu para Salomão, de algumas coisas que são muito mais antigas que eles. Muito mais antiga que o exílio babilônico. O Criador Elohim é plural, como ensinamos nos graus profundos antes do 145, só quem colou lá para poder ter essa evolução, ou leu o livro de Akel, Sabedoria Suprema, que é a transcrição dos graus. Então escreva aí, Elohim é a explicação de façamos o homem
Gênesis 1, 26. E eia, desçamos ali e confundamos os homens. Gênesis 11. Por quê? Porque Deus não é um. Sim, Deus é um no sentido de único. No sentido de uma pessoa e não três pessoas. No sentido de único Deus, Senhor, Salvador, Criador. Única existência. Tudo vem por Ele, tudo é para Ele, não tem outro. Só tem um Criador. É o absoluto. Porém, este único, ele age, ele existe através de pluralidade. Ele age através de pluralidade. Como eu falei para vocês assistirem, de 1980, o documentário Os Deuses Eram Astronautas, para entender o que é extraterrestre. Não tem extraterrestre. O que tem são emanações do Criador, do bem e do mal. Ele se manifesta por partículas da sua natureza, segundo seus atributos e virtudes, e essas partículas se manifestam para nós através de anjos mensageiros de luz, para que possamos entender como numa metáfora prática. E você que está assistindo agora pela primeira vez, antes que você não entenda, colhe desde o grau 146 e preste atenção em toda a Bíblia, com várias Bíblias nas mãos, todas as vezes que a Bíblia cita anjo. Toda vez que a Bíblia citar anjo, serafim, querubim e arcanjo, perceba o original. E aí você vai entender o que é anjo. Essa é uma metáfora prática. Quem aí é sábio para entender o que é uma metáfora prática? E aqui o autor chamado Judas, seja ele quem for, está revelando sobre as virtudes e emanações do mal do Criador enviadas para os que são do mal, e não jamais a mentira de Lúcifer e o misticismo da mentira da origem do mal, deste livro que você tem aí pela internet chamado Enoque. Para entender melhor isso, veja os originais aqui na Bíblia Original Codex dos capítulos 1 e 2 de Colossenses. Se você abrir lá em Colessaiá e ver o que eu expliquei sobre plenitude, como é que Deus age, a plenitude da sua divindade, você vai realmente abrir os seus olhos. Segundo muitos judeus, e até no conhecimento oculto de Salomão, as estrelas que vemos, olha que revelar, representam as suas emanações. Quem lembra do meu vídeo Septo Camadas do Espelho? Alguém pode colar o link aí? Quem lembra do meu vídeo Trilogia O Céu e Aqui? Quem lembra do meu vídeo que eu falei sobre o micro e macrocosmos, os três cosmos? Quem lembra que eu falei que o céu é o espelho quântico do que existe no mundo microbiótico, microscópico, no mundo subatômico? É só um reflexo de realidade. Pois bem, os judeus acreditavam, escutem vocês, e Salomão entendia disso, que as estrelas que vocês veem nos céus, ou no céu, representam fisicamente hologramas das emanações de Deus. Seus anjos. E cada vez que temos uma estrela cadente, cada vez que uma estrela morre, que chamamos de estrela cadente, temos a representação, o sinal de que uma virtude do Criador veio à Terra. Os judeus acreditavam muito nisso, e essa é uma verdade. As estrelas representam as sefirotes, as emanações. Quem aí já teve o privilégio de ver uma estrela cadente? Veja a introdução da tradução original desta carta para entender sobre a citação de Enoque. Porque muitos vão chegar aqui curiosos, querendo ver só a partir daqui, e se não ler a introdução não vão entender. Judas continua. Assim também, além do dilúvio, nos dias de Sodoma e Gomorra,
e as cidades próximas, continua Judas, a humanidade naquela época se entregou à imoralidade plena e foram castigadas pelo fogo para servirem como exemplo. Veja aqui, aqui dá a entender pelo fogo eternamente, aí na tua Bíblia. Veja que fogo eternamente não faz sentido, porque o fogo eternamente ali é só o fogo material que caiu sobre aquelas cidades, e aí sim, eternamente, aquelas cidades foram inutilizadas. Nunca mais aquelas cidades se levantaram novamente, nesse sentido que é o fogo eterno. Só para vocês entenderem como fogo eterno tem vários significados, diferente do que teólogos e crentes místicos acreditam. Da mesma forma, hoje, esses falsos líderes religiosos difamam as emanações do Criador ao usar seus corpos para a imoralidade. Aqui Judas está dizendo que existem duas formas que os líderes daquela época estavam difamando o Criador. Judeus do gnosticismo, cabalistas, ou judeus docetistas, ou judeus legalistas. Eles estavam difamando o Criador através dos seus corpos imorais. Quer dizer, eram hipócritas, pregavam santidade e dogmas, mas nos bastidores eles eram imorais. Como nós vimos nas cartas de Paulo. A segunda forma que eles difamam o Criador está aqui. Esses falsos líderes religiosos são tão arrogantes que possuem a ousadia de falar mal do mal. Isso aqui é muito profundo. Eu queria que todos vocês escrevessem isso. Falar mal do mal. É a mesma coisa que falar diabo do diabo. Fazer Satanás para Satanás. Ora, por que o mal existe? Para punir quem é mal. E essas pessoas são tão más, esses que matam, roubam e destroem, os mercenários verdadeiros, que eles têm a coragem de falar mal, de enfrentar o mal. Sabe quantas vezes eu vi isso? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem assim, rapidamente. Eu cansei de viajar com exorcistas que nos cultos religiosos afrontavam, desafiavam os demônios, faziam o que queriam com os daimons, mas eram pervertidos sexuais, exploradores da fé, comerciantes, mentirosos. Quem está entendendo? Eles têm a coragem, a ousadia de debochar dos seres malignos. Mas o que Judas está dizendo aqui é: até os seres malignos você tem que respeitar. Por quê? Porque tudo é poder de Deus, as potestades todas para a ordem do mundo. O que Judas está dizendo em outras palavras aqui é: eles não respeitam nem o diabo. Quem entendeu? Eles possuem a ousadia de falar mal do mal, não entendendo sua importância e origem. Olha, se essa carta fosse comprovadamente, legitimamente original, essa carta ia provar muito mais ainda a dualidade. Por isso que eu digo, ela é contra eles mesmos. Vejam que nem mesmo a maior emanação do Criador, que é o atributo e virtude de guerreiro, Deus do caos, o Deus da espada, a emanação maior chamada Arcanjo Miguel. Escreva aí, arque significa chefe, superior, maior, e anjo mensageiro. Então, o que é? O mensageiro maior, a virtude maior, o atributo maior. Que só é chamada, usada, manifestada, Deus só se manifesta como Miguel em casos específicos, especiais na história. Quem entendeu? Por isso que é arcanjo, porque ele só vem em momentos extraordinários. Quando estava disputando com o mal sobre o que fazer com o corpo material de Moisés, ousou desrespeitar
a importância do mal. Eu vou ler desde o início para não perder a coerência. Vejam que nem mesmo a maior emanação, nem mesmo, a maior emanação do Criador, o atributo e virtude de guerreiro, a emanação maior de Arcanjo Miguel, quando estava disputando com o mal sobre o que fazer com o corpo material de Moisés, nem mesmo ousou desrespeitar a importância do mal, dizendo apenas, se restringindo a sua manifestação, isto é, se restringindo a missão que aquela manifestação veio agir, que o Criador o repreenda. Quem entendeu? Revelare. A citação sobre a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés não está na primeira Bíblia. Daí o porquê que complica ainda mais a autenticidade dessa carta. Além da citação de Enoque, ele cita esse trecho sobre Miguel e o diabo que não se encontra em lugar algum do Velho Testamento. Sabe de onde ela foi extraída? De um livro antigo chamado Assunção de Moisés. Pois o capítulo 34 de Deuteronômio, que é o único que trata a respeito disso, nunca falou nada sobre esse fato comentado por esse autor chamado Judas. Olha que coisa. Mesmo assim, aqui na Bíblia Original Codex, você pode perceber que da forma que foi colocado, elucida melhor. Mas melhorando ainda mais, tirando as metáforas, metáfora para criança, vocês já são adultos evoluídos, tirando as metáforas da dualidade, em palavras entendíveis, aqui reproduzimos mais uma vez, para não restar mais dúvidas sobre essa disputa, esse conflito entre Deus e o diabo. Queridos, essa citação de Assunção de Moisés é a maior citação possível sobre a dualidade. Quem entendeu? Escreva aí. Se tem uma citação de dualidade na Bíblia, é essa citação de Judas. Se eu fosse comprometido com o mal, se eu fosse partidário, seria interessante para mim que ensina a dualidade, a verdade da dualidade, não é verdade? Dizer que Judas é original, porque essa citação aqui é a maior citação de dualidade que prova a dualidade em toda a Bíblia. Mas mesmo assim, a verdade é a verdade, está acima de todos nós, e esse livro é contestado pelos próprios teólogos, e eu não posso dizer que Judas é original. Querida Renata, isso está em qualquer enciclopédia, qualquer análise de códex. O problema é que vocês ficaram só frequentando cultos e missas o resto da vida. Eu nunca fui de culto de missa. Além do mais, é meu dom e minha missão estar aqui revelando essas coisas, não é? Abre aspas. Vamos lá, ó, o que eu estou querendo dizer, pena que hoje não posso mostrar ainda a minha imagem, o que eu estou querendo dizer a vocês é que agora eu vou reproduzir esse texto tão complexo aí da tua Bíblia, porque é tão metafórico, em outras palavras, para que enfim vocês possam entender o qual é esse conflito entre Miguel e o diabo. Abre aspas para vocês entenderem. Os falsos líderes são tão arrogantes que desafiam até o próprio diabo, o mal. É isso que o autor chamado Judas estava querendo dizer. Abre aspas de novo. Vejam que, nem mesmo quando
o Criador estava pensando sobre o que fazer com o corpo material de Moisés, naquele conflito de alma, de consciência, em sua consciência dual. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Lembrem-se, vocês podem se transformar igual a Deus, disse a serpente, que conhece o bem e o mal, onisciência, consciência. Ao decidir preservar o corpo de Moisés para ser uma testemunha em Israel no tempo do fim, ele é uma das testemunhas, porque Moisés e Elias representam a primeira Bíblia, por favor. Todo o livro do Apocalipse é para judeus, vocês vão começar a ver isso a partir da manhã. Então, Moisés e Elias, profetas e lei. E Deus aqui, ó, pensando. Quem aí passa o dia pensando antes de escolher? A vida não é feita de escolha, intenção e motivação? Vocês acham que Deus não pensa? A Bíblia toda diz que Deus pensa. Quem está entendendo que isso daqui é uma metáfora para representar um Deus pensante? Escreva aí. Naquele conflito em sua consciência, ao decidir preservar o corpo de Moisés, para quê? Para ser uma testemunha em Israel no tempo devido, no tempo do fim, que vai ser agora, nessa geração, sua emanação, Miguel, ele não é plural, ele não é Elohim, que há emanação exclusiva da guerra, quando necessário guerrear, quando necessário espada, não ousou enfrentar a existência e importância do mal. Em outras palavras, o próprio Criador respeita a figura do diabo. E por quê, né? Apenas o Criador pensou em seu conflito interior. Abre aspas. Está repreendido esse pensamento. Não é o que acontece conosco? O físico para representar o metafísico. Nós físicos, nós materiais, não passamos por isso o dia todo? A todo momento não vem algo na cabeça que veio pela sexta e nós dizemos, não, esse pensamento não. Não, essa decisão não. Isso eu não vou fazer. Entendeu? Vamos mais. Vou usar sim o corpo de Moisés. Edson Lima, a vida não pode ser desprovida de poesia. Vou usar sim o corpo de Moisés. Essa é a decisão interna da consciência de Cristo. Fecha aspas. Agora alguém está dizendo assim, mas isso é loucura. Cadê aqueles que estão dizendo isso é loucura? Estão preparados então para ver se é loucura ou não? Se você, leitor da Bíblia original, achar isso difícil de entender, então escute. Veja que Jesus passa exatamente por isso em Mateus 4 e Lucas 4 e no Getsemane. E eu pergunto para vocês que sempre perguntei, quem estava no Getsemane vendo Jesus orar? Nenhum. Os discípulos ficaram lá embaixo, os outros 3, o delta discípulos principais, dormiram. Então como é que a gente soube da oração que Jesus fez no Getsemane? Quem entendeu? Jesus esteve 40 dias e 40 noites no deserto. Quem é que estava com ele? Ninguém. Então como é que a gente soube o que aconteceu lá? Ah? Quem entendeu? Então, meus queridos, é a mesma questão. A mesma questão. É a questão do conflito interno de vencer, ter, ser e poder. É só uma metáfora para vocês aprenderem. Seria impossível explicar as coisas sobrenaturais para nós. Então, Mateus 4 e Lucas 4 representam um conflito dual interno para nos dar exemplo. A disputa de Miguel e o diabo é mitológica.
só para entendermos que o Criador estava pensando no que fazer sobre o futuro. Entenderam? Bíblia, historinha para crianças. Nós somos as crianças. Mas quem é ex já é adulto. Portanto, se você não é de maior, desliga isso daqui e vá brincar. Quem entendeu? Quem aí já saiu da inocência para a consciência? Quem já é adulto? Vejam em todo o livro de Deuteronômio que o Criador pensa, escolhe, decide e tem conflitos interiores, sim, porque ele se humaniza. Quem entende que Deus não precisava, mas a vida não pode ser desprovida de poesia, então Deus se humaniza para a vida fazer sentido, meus queridos. Ou vocês querem ir para o reino, ficar só no estado de matéria como espírito pairando no ar, sem mais ter sentido. Não come mais, porque não precisa comer, é imatéria. Não descansa mais, porque não precisa descansar. Não planta mais, porque não precisa mais plantar. Não conversa mais, porque não precisa mais conversar. Tem que humanizar, a vida não pode ser desprovida de poesia. Vocês querem um quadro pintado de branco? Como aquele céu cheio de nuvens e todos de branco? Não, né? Isso não é reino, isso não é vida eterna, isso não é materialidade. A vida não pode ser desprovida de poesia. Quem lembra de Moisés discutindo com Deus? Uma criatura escolhida, sábia, tendo uma discussão com seu Criador. Quem lembra de Moisés negociando com o Criador? Quem lembra de Jacó lutando contra a Sefirot Aion, manifestação do Criador? Um anjo. É possível lutar com Deus? É possível falar com Deus como Abraão? É possível comer com Deus? É possível negociar como Moisés negociou? Não mata esse povo, não destrói esse povo, porque ele se humaniza. Deu para entender ou não? Pois bem. Enquanto houver essa dualidade, haverá conflitos. Não tem como se humanizar sem conflitos, porque o homem, vive de conflitos. Falou em humanidade, falou em dualidade. Sobretudo, essa citação, bem como toda a carta de Judas, é uma grande controvérsia, como já revelamos. Mas mesmo que fosse original, aqui explicamos e elucidamos o seu sentido único que faz coerência, que tem coerência do início ao fim. E é impressionante o quanto que vocês querem evoluir falando. Eu nunca vi ninguém evoluir falando. Eu penso que para evoluir tem que, primeiro, se esforçar muito. Sabe quantas horas um pianista, um trapezista, um musicista treina por dia para evoluir? O físico aponta para o metafísico. Vocês querem evoluir de graça, sem força. Porque são evoluídos. Judas continua. Tem que se esforçar. Esses líderes religiosos difamam e desafiam um diabo que nem conhecem nem entendem. Meus queridos, está aí na tua Bíblia, pode ser a tradução que for. Judas está falando que essa liderança religiosa tem a coragem de insultar, difamar o diabo. Por que é o diabo? Por inferência. É só ler o contexto. Ele está falando de Miguel e o diabo. E eles insultam a figura do diabo que nem Miguel ousou insultar. Entenderam? Que nem conhecem nem entendem. E hoje, a liderança religiosa conhece a dualidade? A teologia conhece a dualidade? Por quê? Porque só um ex conhece a dualidade. Eu não estou falando de alguém que é do grupo da filosofia ex. Porque tem muitas pessoas no mundo que são ex. Ex é uma visão de vida. Como aquela criança que eu já publiquei no nosso Instagram,
que teve a revelação, ainda ontem eu estava vendo, mostrando aqui para o Cristiano, teve a revelação do boneco do jogo, não sei se vocês já viram, que ele fala do Avatar. Ele chega a suspirar no vídeo. Um menino de 10 anos, de menos de 10 anos, com uma revelação plena sobre a vida. Um ex. Então essa liderança teológica não conhece dualidade. Porque se conhecesse quem é o diabo, eles jamais ousariam desafiar o diabo. Quem está entendendo que nem Miguel insultou o diabo? E os exorcistas da Universal, da Deus é Amor, da Assembleia, de qualquer denominação por aí, até os padres, eles acham que podem fazer o que quiserem com o diabo e seus demônios. Dá para fazer ou não? Quem é o diabo? Quem é o mal? Qual a importância do mal? Qual é a origem do mal? Ah, se eles soubessem. Ninguém pode insultar o mal. As únicas coisas que eles entendem, olha isso, é por instinto. Como, por exemplo, dominar e sobreviver, lucrar, como é todo animal irracional. Escreva aí, todo animal tem instinto irracional. Vocês lembram que essa carta aqui é uma cópia de? Escreva aí, Judas é uma cópia de 2 Pedro. Escreva aí, Judas é uma cópia de 2 Pedro. Olha, tanto copiou 2 Pedro, que 2 Pedro termina falando da porca e do cão. Escreva aí, termina falando da porca e do cão. Quem fez essa cópia chamada Judas? A pessoa chamada Judas que fez isso aqui? Se é irmão, primo do Senhor, se não é, não sabemos. Provavelmente não. A pessoa que fez essa cópia, ao invés dele citar a porca e o cão, ele colocou como animais irracionais que vivem por instinto. E assim como Pedro, na segunda carta, capítulo 3, desafiou todos os mercenários e exploradores da fé que vendem o evangelho, aqui também Judas, copiando, disse assim: eles são animais que vivem por instinto. Qual é a única coisa, diz para mim, que um animal sabe fazer? Eu já falei sobre vídeos de animais, não se ofendam, mas é a verdade. A verdade está acima de nós. Qual é a única coisa que o animal sabe fazer? Dependendo da sua inteligência, da sua capacidade cerebral, a única coisa que o animal sabe fazer é viver por instinto. Receber carinho, descansar, comer, se reproduzir. Está entendendo? E ele está comparando, assim como Pedro, na verdade ele não é o original, ele está fazendo uma cópia do que Pedro falou, que a porca volta ao chiqueiro, vocês lembram? E o cão volta ao vômito. Isto é, só sabe fazer aquilo que é o seu instinto. E até no seu instinto ele erra. Porque o que um animal sabe fazer é sobreviver. Todo animal vem já de fábrica, com um instinto para a sobrevivência. E esses líderes religiosos, vocês devem conhecer algum hoje. O mundo está cheio deles, cada vez mais, cada vez mais. Esses religiosos, eles sabem uma coisa na vida: sobreviver. É ou não é verdade? Pasmem, senhores e senhoras, mas o que eu vou falar agora é muito, 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 muito sério e profundo. Presta atenção, escreva aí. Eles não sabem o que é dualidade. Escreva aí. Eles não sabem quem é o diabo. Eles não conhecem quem é o diabo. Eles não entendem quem é o mal. Eles não entendem das coisas de Deus. A única coisa que eles entendem
é sobreviver, é ganhar o pão. E isso eles sabem. De dinheiro, de lucro, de sobrevivência, e para isso tem que dominar pessoas, isso eles entendem, entendeu? Aí continua Judas. E até na sobrevivência instintiva, irracional, animal, esses líderes religiosos se corrompem. Até naquilo que era para ser puro, natural, biológico, do cíclico da vida, que é sobreviver, até nisso eles se corrompem, porque não conseguem sobreviver só com o ganho, com o sustento. Eles querem enriquecer, eles querem mentir, enganar, enriquecer. Enriquecer. Aí Judas, o autor, diz: ai deles. Ai deles. Eles se revelaram filhos de Caim, buscando sempre o dinheiro. Olha só. Caíram no mesmo erro do profeta corrupto Balaão. Veja que isso aqui é uma cópia de 2 Pedro 3. Vocês lembram de 2 Pedro 3? É alguém transcrevendo em outras palavras 2 Pedro 3. Por que está aqui na Bíblia Original Códex? Porque não importa quem escreveu, importa que alguém plagiou, em outras palavras, 2 Pedro 3. Eles são filhos de Caim, eles vivem buscando dinheiro, eles caíram no mesmo erro do profeta corrupto Balaão. Balaão, aquele que se vendeu, aquele que entrou para a política de Balaque, aceitou propina, bancada da Bíblia, bancada evangélica. E o fim deles será a destruição, como no caso do invejoso divisor Corá. O final deles é uma terra se abrindo e engolindo eles. É a aniquilação da vida deles. É o lixo. Vocês lembram que inferno significa lixo? Sabe para onde que eles vão? Eles vão para o lixo. Continua Judas. Esses líderes religiosos, quando vão às ceias de amor, novamente tudo plágio lá de 2 Pedro, se aproveitam porque são pastores de si mesmos. Na minha Bíblia não tem pastor, diz o desigrejado. E o igrejado diz: na minha Bíblia tem pastor, Efésios 4,12. Nem sabe o que significa Efésios 4,12 e nem sabe que aqui tem sim pastor. Mas qual é a metáfora? É título, é cargo, é função? Não, é metáfora. E olha, aqui, se tem um título de pastor, é esse daqui, pastor de si mesmo. Quem disse que não tem título de pastor? Tem sim, pastor de si mesmo. Olha o que é que Judas diz. Eles se dizem pastores, mas só pensam neles. O que é um contraste absoluto. Porque pastor é uma metáfora justamente para representar aquele que cuida de outros. Não existe pastor de si mesmo. Essa é a maior mentira. Está entendendo por que essas pessoas vão para o lixo? Porque não existe pastor de si mesmo. A metáfora pastor já pressupõe que você vai cuidar de pessoas. São nuvens sem água, neblina. Aqui ele só substituiu para nuvens sem água, 2 Pedro já diz neblina, impelidas pelo vento. São árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. São estrelas errantes, ele volta a falar das estrelas, assim como as emanações do mal, estrelas cadentes. O fim deles será as trevas, como uma estrela que cai na escuridão, que vai para a escuridão, que vai para o lixo, que vai para o nada.
Quem entendeu? Enoque, o sétimo a partir de Adão, vaticinou acerca deles. Abre aspas. Vejam, o Criador vem com todas as suas emanações, milhares e milhares, ou seja, multidões e multidões, milhões e milhões, para julgar a todos, porque Deus é plural. Deus é plural, Elohim, quem entendeu? O Criador, ele é plural. Por isso que ele vem com todas as emanações, que é o mesmo sentido plural de façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que é o mesmo sentido de eia, desçamos ali e confundamos os homens. E aí eu pergunto para vocês de Gênesis 11, por acaso o anjo do bem confunde alguém? Por acaso a função dos anjos é vir confundir as pessoas e criar a Torre de Babel? Ou criar a Babel? Quem entendeu? Abre aspas ainda. No reino, neste grande dia, nesses 1000 anos, porque um dia é como 1000 anos, não é assim que diz em Pedro? Ele mostrará os erros de todos os filhos do mal, de todos os filhos de Caim. Eles pagarão por todas as palavras de mal que falaram, até do diabo. Até aqueles que falaram mal do diabo vão pagar, porque nem para isso eles têm permissão. Porque eles são piores que o diabo. Porque a força do mal que existe no mundo, ela vem de Deus para punir os homens maus. Nunca o mal vai vir sobre uma pessoa do bem. Como punição, como Deus mandando, nunca. Revelare. Pasmem que os pentecostais e neopentecostais vão usar esse versículo isolado para defender o arrebatamento, dizendo que Cristo voltará com milhares de anjos, de santos, perdão, mas o termo santos, cristãos, é um erro, é uma variante textual, é uma adulteração. Pasmem, senhores e senhoras, mas os bíblias legalistas vão usar esse texto, os místicos, para dizer que está aqui na Bíblia, ó. Os salvos estão no céu há 7 anos comemorando as bodas do Cordeiro, o tribunal dos talentos, Deus está recompensando a todos os salvos. Eles foram poupados da grande tribulação, estão todos no céu morando com Jeová, e daí eles descem com Jesus depois de 7 anos. Está aqui na Bíblia, está aqui em Judas, mas está errado. Pega outras Bíblias, não precisa nem pegar a Bíblia original Codex. Pega outras Bíblias e você vai ver que está dizendo santos anjos. Outra vai dizer anjos. Não são os cristãos que estão no céu. Eu lamento dizer a você, mas os cristãos não vão para o céu. Não estão no céu. Não tem céu. Céu é só uma metáfora para o reino. O que Jesus ensinou em 1260 dias foi reino, 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 reino. Está falando dos anjos, isto é, das suas emanações plurais, Elohim, porque ele é plural. Veja os vídeos sobre 72 emanações, que são tantos e tantos graus, para entender isto. Veja também que 2 Pedro original, e esta carta, embora duvidosa, é em partes uma cópia de 2 Pedro, né? Confirmam o que ensinamos e ensinaremos no Apocalipse original, que começa amanhã no grau 300, sobre o reino, o grande dia. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Cada vez que Paulo falou sobre reino, eu abordei essa questão. Quem lembra? Sobre o que vai ser o Apocalipse 20. A terceira instância e última instância superior, o juízo final. Sobre o que vai ser o reino. A grande explicação de Apocalipse 20, 21 e 22. Nós chegaremos lá. Mas desde já, vocês já vão entendendo a linguagem, como nós vimos nas cartas de João, a linguagem joanina, a visão paulina, a visão pedrina. E aqui, por que não, Judas? Então nós ensinaremos a partir do grau 300
no Apocalipse original, sobre o reino, o grande dia. O que é um grande dia? É um grande dia, 1000 anos. Pois o julgamento será nestes 1000 anos. Como se fossem 1000 anos. Que coisa, né? Enquanto nós descansamos imaterialmente, sem dualidade, no centro do novo mundo, o Rei Jesus Cristo, o Inri Christus. Quem lembra o que é Inri? Inri é Jesus Nazarenus Rex. Jesus de Nazaré, o Rei. E o Deorum, que é dos judeus. Chamará um a um para julgamento. Vocês vão entender isso no Apocalipse, mas desde já é importante vocês abrirem seus olhos e entenderem que enquanto nós descansamos no reino, a dualidade acontece. Cada vida, cada filho de Caim que está em segunda instância, em hologramação, vai ser chamado diante de Jesus na Nova Jerusalém. Quem entendeu? Quase ninguém entendeu isso até hoje na escatologia. Judas continua. Hoje, muitos vivem se queixando, já naqueles dias de Judas, muito mais hoje, e são descontentes com tudo. A insatisfação que gera ansiedade, gera depressão, prova que são cheios de ego. Ego baixo, ego alto. Vivem apenas para seus desejos. Veja que nada mudou. São eivadas pelo ego. E só ajudam o próximo por interesse. Alguma coisa mudou, hein? Ao contrário da misericórdia, a dualidade de misericórdia é o interesseirismo. Pessoas interesseiras, o que mais tem hoje, não é? Se te ajudar, se for bondoso, é porque aí vem golpe. Tanto é verdade que nós ex, eu acho que vocês que são ex estão passando isso no dia a dia, a não ser que vocês não sejam, mas eu no meu dia a dia, cada vez que eu estendo a mão para ajudar uma pessoa, alguém olha assustado para mim, pensando, será que ele é esquartejador, sequestrador, assassino? Será que ele tem problemas mentais? Por que ele está ajudando aquela pessoa? Por que ele está fazendo isso de bom se ninguém faz mais nada disso hoje? Hoje, quando você estende a mão para alguém, é uma atitude tão cristã, tão ex, é um brilho tão forte, que todos, quando você estende a mão para alguém, se assustam imediatamente. E diz, não é possível. Esse cidadão aí só pode ser do mal, porque ninguém é do bem. Mas lembrem-se do que foi predito pelos mestres do nosso supremo mestre, os rabis do Raboni. Abre aspas. Nos últimos tempos, os homens serão egoístas e zombadores. Estes são os que causam divisões entre vocês. Você já viu que quando tem uma divisão na família, na empresa, na reunião da escola de Jesus, do ex, é sempre alguém cheio de ego? É o diabo. É sempre alguém interesseiro. Qual é a motivação dele? Aparentemente parece irmão. Biológico, espiritual. Não possuem o espírito. Quanto a vocês, evoluam na fé perfeita através do Espírito perfeito. Fiquem firmes no amor, até que Cristo venha para nos dar a vida eterna.
entendam e ajudem os involuídos. Aos que for possível, livre eles do fogo do juízo. Vocês têm feito isso? Quem aí tem feito isso? Aqueles que são possíveis, aqueles que ainda dá, que ainda é possível arrancá-los, tirá-los, livrá-los do fogo. Alguns vocês terão de amar, mesmo sabendo que os erros deles são muitos. E terão de amá-los, mas ao mesmo tempo odiar. Olha a dualidade. Amar a pessoa, aquela consciência involuída, aquela consciência errante, que está em trevas, mas odiar as suas roupas imateriais. Sabe o que é isso? Essa é uma citação de Zacarias. Judas termina citando Zacarias 3, do 2 ao 4, onde é necessário recebermos roupas novas, belas e limpas. Ele faz aqui uma citação de Zacarias, falando que nós temos que amar a pessoa, mas a pessoa está com as vestes sujas. Nós temos que odiar aquelas vestes que ela está, mas amar aquela pessoa que está vestindo aquelas vestes sujas. Quem entendeu? Você ama a pessoa, mas odeia as vestes que ela tem, até que ela troque de roupa. A majestade, o poder, a autoridade e a glória são do Criador único e Salvador, único, que é o único capaz de ajudá-los a vencer o mal até o grande dia. Só tem uma forma de vencer o mal, através dele. Ao nosso Criador único, que existe antes de todos os 7 milênios, a existência além do holograma, além do delta tempo, espaço e matéria. Aquele que existe muito além, muito antes do cronos, do tempo. Agora, hoje e para sempre, atemporalmente, eternamente. Nessa dimensão e na dimensão de cima. Aqui encerra mais uma missão. Aqui encerra os originais de Judas ou Yahudá, o seu único capítulo. Para você entender o porquê que é uma carta que não deveria estar na Bíblia, você tem que ter prestado atenção em todo o texto e ter essa Bíblia Original Codex impressa na sua casa, compilada em livro, que nós vamos lançar no encontro de 7 anos da Filosofia X em São Paulo. Amanhã, grau 300, vai começar